Olá, como vai? É um prazer ter você novamente. Vamos dar início aqui à nossa aula sobre barras comprimidas em perfil laminado de aço. Lembrando que esse perfil, essa barra comprimida, ela é solicitada exclusivamente à força axial de compressão. As barras submetidas a momentos iniciais, que são aquelas barras sob solicitação composta, a gente vai ver mais para frente aí no curso, ok? Então essa barra vai ser a barra submetida somente à força normal centrada, que é aquela força normal que não produz momento fletor inicial no pilar. Muito bem. Imagine que eu tenho aqui um perfil, uma barra perfeitamente reta e uma carga de compressão N exatamente aqui no centroide do perfil, da seção do perfil aqui. Sabemos da resistência dos materiais que tensão é força dividido por área. Ora, qual área? Vai ser a área bruta da minha seção, que eu vou chamar de AG. Se eu quiser saber qual que é a minha força resistente, que eu vou chamar de força normal resistente de cálculo, basta eu colocar aqui no lugar da tensão aqui, o meu FY, tensão de escoamento do aço, da mesma forma que nós fizemos lá na barra tracionada. Jogando aqui na equação, a minha força normal resistente de cálculo vai ser o FY multiplicado pelo AG. Eu vou dividir por 1,1, que é o coeficiente aí de ponderação do aço no escoamento. Vamos fazer um exemplo aqui. Pego o meu perfil. Qual vai ser a minha carga resistente se esse perfil for o W 150 por 13 e ele for perfeitamente reto e birrotulado? Pego uma tabela de perfis qualquer e lá eu pego a minha área, que é a área da seção transversal. Para este caso aqui é 16,6 cm². Se eu estiver usando um aço ASTM A36, cujo FY é 250 MPa, a minha carga resistente vai ser 25 vezes 16,6 dividido por 1,1, 377 kN. Essa é a carga que produz aqui o escoamento da seção. Ora, mas eu posso afirmar que essa carga aqui é a carga resistente da barra? Se fosse uma carga de tração e eu estivesse verificando o escoamento da seção bruta, tudo bem. Mas isso aqui é uma carga de compressão. E a gente sabe que nas cargas de compressão, nós temos que levar em consideração o comprimento de flambagem da barra. Porque as barras submetidas à compressão, elas sofrem aí a instabilidade global. E essa instabilidade vai reduzir aí bastante esse valor da carga resistente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos pegar aqui um exemplo esquemático de uma barra perfeitamente reta e birrotulada de comprimento L. Se eu aplico nessa barra uma carga N qualquer, e vou aumentando este valor, vai chegar um determinado momento em que a peça vai perder a estabilidade. Ela vai sofrer a chamada flambagem elástica. E este valor que produz a flambagem elástica é chamada carga crítica de flambagem, ou também carga crítica de Euler, que é o famoso π2 EI sobre L2. Ora, essa flambagem vai produzir aqui uma excentricidade entre o eixo da barra que eu tinha e a posição que está agora a barra após a perda de estabilidade. Se eu tenho uma excentricidade em relação ao ponto de aplicação da carga, eu tenho um momento, porque momento é força multiplicado por distância. Então, é a força aqui multiplicada pela excentricidade. Ora, este momento é conhecido como momento de segunda ordem, porque ele só vai ocorrer após a perda da estabilidade da barra. E se ele existe, ele tem que ser levado em consideração no cálculo aí do dimensionamento da peça. Então, a minha tensão agora não é mais simplesmente N dividido por A. É N dividido por A mais uma tensão produzida pelo momento de segunda ordem.
você se recorda lá de resistência de materiais que tensão é o momento multiplicado pela distância da coordenada da face mais tracionada ou mais comprimida em relação ao centroide, dividido pela inércia. Então aqui eu tenho a tensão normal e aqui a tensão de flexão. Ora, neste caso, então, o que vai acontecer é que a minha força resistente ela não vai ser mais AGFY sobre γ1, porque do FY eu vou ter que tirar uma tensão qualquer, porque esse momento passa para cá negativo, que vai reduzir a minha capacidade de carga. Então, a minha força normal resistente de cálculo é menor que FYAG γ1, conforme nós havíamos dito. E pior, as nossas barras não são perfeitamente retas. As nossas barras reais, elas já vêm aqui com uma certa excentricidade, que são as imperfeições naturais de uma barra aí produzida na fábrica, que eu vou chamar aqui de EI. Ora, se eu tenho já uma imperfeição natural da barra, eu já começo com o momento inicial. Meu momento, então, vai ser o N multiplicado pelo EI. Este momento é um momento de primeira ordem, que também tem que ser levado em consideração no cálculo da carga resistente. Então agora eu já tenho duas tensões aqui, contribuindo para diminuir a capacidade de carga da minha peça. Como é então que eu vou levar em consideração essa redução aqui na hora de calcular a capacidade de carga do meu perfil? Eu vou transformar isso aqui em um fator de redução, que a NBR 8800 chama de Qi. Nós vamos calcular um fator de redução com base em uma curva de flambagem, e este fator de redução vai ser multiplicado pelo FY. Então a minha equação vai ficar assim, minha carga resistente vai ser o AG vezes o FY vezes o Qi, que é um fator de redução associado aí à resistência à compressão. Ele leva em consideração que a perda de estabilidade da barra, por causa da carga crítica, e as imperfeições iniciais. Esse fator varia de 0 até 1. Ok? Obviamente ele não pode ser maior do que 1, porque eu não posso ganhar resistência com a flambagem, eu vou sempre perder resistência com a flambagem. Então ele varia de 0 até 1. Existe um outro fator, um fator Q, que vai levar em consideração aí a perda de resistência através da flambagem local. A gente vai estudar isso em uma outra videoaula. Ok? Porque além da flambagem global da peça, que é a perda de estabilidade da peça como um todo, eu posso também perder a estabilidade dos elementos que compõem meu perfil. Eu posso perder a estabilidade da mesa do perfil, da alma do perfil, de uma aba da cantoneira. E esta perda de estabilidade é conhecida como flambagem local, e a gente vai estudar depois na próxima videoaula. Ok? Muito bem. E para calcular o nosso Qi, a NBR 8800 traz para a gente aqui a curva de flambagem, que é essa curva aqui, que me dá o valor do Qi, variando de 0 até 1, em função aqui da minha esbelteza reduzida do perfil, que é o lambda 0. Eu não conheço esse negócio de esbelteza reduzida, Ronilson. Eu conheço a esbeltez, que é o comprimento dividido pelo raio de giração. Mas como é que é a reduzida? Vamos ver aqui. Vamos recordar o cálculo da esbeltez e a minha tensão de flambagem em uma barra perfeitamente reta. Apliquei a carga, que eu vou chamar de NE, que é a carga que produz a flambagem elástica. E essa carga a gente conhece, ela é π2EI sobre L2, que é a carga crítica de flambagem da barra. Ora, eu sei que força vai ser o quê? Vai ser a tensão vezes a área. Então, se eu quero a minha tensão de flambagem, ou seja, a minha tensão crítica, basta substituir aqui o FE vezes o AG. Então, como é que fica a minha tensão crítica? Vai ser π2EI, o AG joga para baixo aqui, dividido por AGL2. Nós sabemos que o raio de giração é a raiz da inércia dividido pela área.
Logo, o quadrado do meu raio de giração vai ser a inércia dividido pela área. Inércia dividido pela área, ao valor aqui, ó. Então, substituindo aqui por R2, o que é que eu vou ter? Que minha tensão de flambagem é o π2 vezes o módulo da cidade, que multiplica o raio de giração ao quadrado dividido por L2. Jogando esse R lá para baixo, ó, eu tenho que a minha tensão de flambagem é π2 é L sobre R ao quadrado. L sobre R é índice de esbeltez, é lambda. Logo, tensão de flambagem é π2E dividido por lambda 2. Nós conhecemos essa expressão aqui como hipérbole de Euler. E é baseado nela que nós vamos calcular a esbeltez reduzida. Veja bem. Eu sei que meu lambda ele vai ser a raiz de π2E sobre sigma E. Se você voltar aqui, ó, eu joguei o lambda para cá, desci com o sigma e tirei a raiz. Então, meu lambda, que é a minha esbeltez comum, é a raiz de π2E sobre sigma E. Se eu pegar o sigma e colocar ele como Fy, ou seja, qual vai ser a minha esbeltez que produz o escoamento da seção? Então, vai ser a esbeltez de escoamento, que vai ser a raiz de π2E sobre Fy. Vou fazer aqui alguns ajustes matemáticos. Por exemplo, vou tirar o π aqui de dentro. Então, meu lambda de escoamento vai ser π raiz de E sobre Fy. E vou inverter isso aqui, ó. Inverter o lado de cá, inverter o de cá também. Então, ficou 1 sobre lambda de escoamento, 1 sobre π, Fy sobre E. Inverti aqui também. Veja bem, ó. Resolvendo isso aqui, eu encontro que o lambda dividido pelo π vezes a raiz do Fy sobre o E é igual a 1. Este valor 1 que eu encontrei aqui, ó, é que é conhecido como esbeltez reduzida da seção. E ele é muito importante porque ele define para mim se a flambagem da barra vai ocorrer em regime inelástico, ou seja, depois do escoamento de parte da seção, ou em regime elástico, antes do escoamento de parte da seção. Então, se eu for trabalhar de forma genérica, colocando aqui o meu lambda qualquer, que seria o lambda do perfil, o que eu vou encontrar, na verdade, aqui é o lambda zero, que nós chamamos aí de índice de esbeltez reduzido. Mas aí, aquele aluno mais aplicado vai dizer assim: Ronilson, lá na NBR 8800, a fórmula do lambda zero não é essa aqui não. A fórmula que eu tenho lá é essa aqui, ó. É a raiz do Q vezes o AGFY sobre o NE. Ora, a NBR considera primeiramente o efeito da flambagem local no comportamento global da peça. Como a gente sabe que o Q é sempre um valor menor do que 1, aqui no radical, o que ele vai fazer, na verdade, é diminuir o valor do meu lambda zero. Curiosamente, a flambagem local torna o perfil mais rígido no que diz respeito à estabilidade global. Isso é muito mais fácil de você ver em perfis de chapa fina, perfis formados a frio. Quando você tem lá a estrutura toda flambada, todos esses elementos do perfil flambados, ele acaba ficando mais rígido e você tem maior dificuldade em fazer a flambagem global do perfil. Parece uma coisa meio contraditória, mas é isso realmente que acontece. Se você um dia tiver a oportunidade de observar um ensaio desse tipo de perfil, você vai verificar isso. Ok? Então existe aí o comportamento, a interferência da flambagem local do comportamento global. Por isso que a NBR coloca o Q aqui, ó. Então simplesmente joguei o Q aqui, eu vou jogar ele aqui dentro também. Então a minha equação lambda zero vai ficar lambda sobre π raiz de Q Fy sobre E. Daí para lá, o que ela faz é uma transformação matemática para trabalhar com outras variáveis, porque a norma quer trabalhar com a carga crítica, com NE, e quer trabalhar com a área do perfil. Então,
Eu sei que o meu NE é π2i sobre L2. Sei também que o NE é a tensão de flambagem vezes o AG. Sabendo que a minha tensão de flambagem é π2e sobre lambda 2, substituo esses valores aqui nessa equação. Eu vou encontrar então que o meu NE é AG π2e sobre lambda 2. Jogo o lambda para cima e o NE para baixo, eu vou ter isso aqui, ó, que o lambda é a raiz do AG π2e NE. Pega esse lambda e substitua aqui, ó. O que vai acontecer? π2 vai sair do radical e vai cortar com π. Né? O E vai cortar com esse E aqui. Vai sobrar o quê? Lambda 0 é igual a raiz de Q a GFY sobre NE. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que essa expressão aqui é exatamente igual a essa aqui. Você pode usar esta ou pode usar esta para resolver o lambda 0. Nós vamos utilizar esta aqui no curso. Por quê? Porque é assim que a NBR traz. Né? A NBR trabalha sempre com o lambda 0 em função da área e da carga de flambagem. Nós vamos trabalhar no curso com essa expressão aqui. Mas você fica aí livre para usar as duas se quiser. Tranquilo? Muito bem. Se nós formos trabalhar com a carga de flambagem, é importante lembrar que tem sempre uma carga de flambagem em torno do eixo X, uma carga em torno do eixo Y e uma carga em torno do eixo Z. Nós observamos o perfil aqui, ó, em pé, ó, o eixo X vai ser sempre o eixo de maior inércia da seção, o eixo Y, o eixo de menor inércia, e o eixo Z, um eixo que passa no meio aqui, ó, que a gente verifica a flambagem de torção do perfil. A carga de flambagem, no caso do eixo X, π2 é I de X, K de X, Lx ao quadrado. Por que K de X? Só recordar da resistência de materiais, ó, quando eu tenho barras comprimidas submetidas à carga axial, eu tenho aqui um coeficiente de flambagem que depende das condições de contorno da minha barra. Se é birrotulada, se é engastada ou engastada, então o valor do K varia. Tem os valores teóricos, que são esse aqui, que você pega na resistência dos materiais, e tem os valores recomendados pela NBR 8800, que são esses aqui, ó. Nós vamos trabalhar com o valor recomendado pela NBR, que é esse valor de baixo aqui, ó. Ok? Voltando lá, calculo o NEX, calculo o NEY, que já é a flambagem em torno do eixo de menor inércia. E por fim eu calculo o NEZ, que é a torção do perfil. É a carga que produz a torção no perfil se ele estiver completamente travado. Eu posso travar ele aqui na direção do X, travar também a direção do Y, diminuindo aqui os comprimentos de flambagem. Vai chegar um determinado momento em que a carga que produz, se eu for aumentando o carregamento, a carga aqui, ó, vai produzir a torção no perfil. É uma carga normalmente muito alta. Se meus comprimentos de flambagem forem iguais para todo mundo, tanto para o X, quanto para o Y, quanto para o Z, é claro que ele vai sempre flambar em torno do eixo de menor inércia. Mas se eu começar a travar ele aqui no eixo de menor inércia, pode chegar um momento em que ele torce. E esse momento é qual? É quando ele atinge essa carga aqui, ó. A gente observa algumas variáveis desconhecidas aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha, ó. Primeiro, esse R0 ao quadrado é o raio de giração polar da seção, que é dado por essa expressão aqui, ó. É a raiz quadrada dos quadrados dos raios de giração, mais essa distância aqui, ó, que é a distância do centro desse desalhamento da seção até o centroide. Para o caso de perfis duplamente simétricos, o valor aqui é 0. Mas se eu tiver perfis, por exemplo, monossimétricos, a gente sabe lá da resistência de materiais que o centro desse desalhamento está fora da seção. Se ele está fora aqui, ele não coincide com o centroide da seção. Então esse valor aqui vai ser diferente. Mas no caso nosso aqui particular de perfis I, esse valor aqui sempre vai ser igual a 0. Ok? CW é uma constante de empenamento que você pega também nas tabelas de perfis. O G aqui é o módulo da elasticidade transversal, que para o aço que nós trabalhamos aí é em torno de 77.000 MPa. E o J aqui é a constante de torção, valor que você pega também
nas tabelas de perfil, ok? Onde você é capaz de calcular aqui qual vai ser a carga que produz a torção no perfil. Lembrando que para ocorrer essa torção, eu tenho que estar com o meu comprimento de flambagem Y bem reduzido, né, em relação aqui ao NEZ, que é o meu lado aqui de menor inércia. Normalmente não ocorre essa flambagem, a não ser que eu estou travando demais a minha estrutura, né, para ganhar resistência. Em condições normais, o perfil vai sempre flambar em torno do eixo de menor inércia. Muito bem, calculei aqui os três valores. A minha carga NE, que eu vou considerar no cálculo do lambda zero, vai ser a menor entre elas, né? Achei, por exemplo, aqui 1.800 e aqui eu achei 2.000, a minha carga vai ser 800. Então, a carga de flambagem que eu utilizo para calcular o lambda zero é sempre a menor entre essas três aqui. Volto lá na minha expressão, calculo o lambda zero. Com o lambda zero, eu levo aqui na minha curva de flambagem e acho meu Q. Ah, professor, mas como é que eu vou calcular? Qual é a expressão que me dá o valor do Q? Observe aqui, na curva de flambagem, que eu vou ter duas regiões bem distintas. Uma região em que a minha flambagem se dá em regime inelástico e uma região em que a minha flambagem se dá em regime elástico. O que eu tenho que encontrar, então, é o ponto que divide as duas curvas. Você se recorda que eu disse que a vantagem de usar a esbeltez aqui reduzida é que eu consegui achar exatamente esse ponto que separava para mim a flambagem inelástica da flambagem elástica. Quanto que vale isso então? Vamos ver aqui. A gente sabe que a tensão que produz a flambagem elástica é π2e lambda ao quadrado. Ora, então, se eu encontrar a minha tensão de proporcionalidade, ou seja, aquela tensão que produz o escoamento da seção, se a barra flambar antes deste valor aqui, ela flamba em regime elástico. Se a barra flambar depois deste valor aqui, ela flamba em regime inelástico. Quanto que vale, então, o sigma P? Que é essa tensão que produz, que é o início ali do escoamento. Sigma P é o Fy menos o sigma R. A gente recorda lá da primeira aula de aço. É a tensão de escoamento menos as tensões residuais. Que para este caso específico aqui da flambagem global, nós trabalhamos com 0,44 vezes Fy. Então, meu sigma P é aproximadamente 44% da tensão de escoamento. Basta pegar este valor, colocar aqui e substituir na expressão aqui da hipérbole de Euler. Então, resolvo o lambda em função deste valor agora, eu vou ter que o lambda é igual a raiz de 2,27, que é o inverso aqui de 0,44, joguei para cima, π2e sobre Fy. Este valor de esbeltez é o limite entre a flambagem elástica e a flambagem inelástica. Estou trabalhando com esbeltez reduzida, pego este valor e substituo aqui na expressão da esbeltez reduzida. Julgando este valor aqui, eu vou cortar o E com o E, o Fy com o Fy, o π2 aqui eu vou cortar com esse π aqui. Vai sobrar a raiz de quem? 2,27. Raiz de 2,27, aproximadamente 1,5, que vai ser, então, a minha esbeltez reduzida limite. Limite em quê? Limite entre a flambagem inelástica e a flambagem elástica. Calculei o lambda zero. É menor que 1,5, vou usar essa expressão aqui do Q, que representa essa curva. 0,658 lambda zero ao quadrado. Calculei a esbeltez reduzida, deu maior que 1,5, vou usar aqui a outra curva, que é essa aqui, 0,877 dividido por lambda 2, lambda ao quadrado. Muito fácil, né? Calculo o Q, com o Q eu consigo calcular a minha carga resistente. Compare a carga resistente com a solicitante, se for maior, ok, pode mandar o perfil para a obra.
É assim que a gente verifica aí, segundo a NBR 8800, as barras submetidas à compressão centrada, ok? Na próxima aula a gente vai ver isso aqui, ó, como calcular, como levar em consideração a flambagem local dos elementos que compõem o perfil. Te aguardo então na próxima aula de estrutura metálica. Um grande abraço e até lá.